galera, mais um episódio aqui do Volume 11, podcast de música. Eu sou seu host, João Vitor Vilela, e o convidado de hoje é o Ian Cury, bandolinista, super figura aqui da cena do choro de Brasília, do MPB. Toca pra caramba e, acredite ou não, ele tem 17 anos, o que chama muita atenção também. Ian, se apresenta aí pra quem não te conhece. Fala galera, beleza? Queria dizer que é um prazerão estar aqui, fazendo parte desse podcast. É sempre muito bom poder conversar e falar sobre qualquer assunto com uma pessoa, não é mesmo? Música principalmente, né? Eu acabei de fazer 18. Ah, pô! Fiz 18 agora. E ele acabou de fazer 18 anos. Então, como é que você começou nessa história de música? Eu ouvi falar que você queria ser guitarrista. Exatamente, João. Eu comecei a entrar no meio da música com 7 anos. Uhum. Tava na época da escola, assim, que a galera começa a aprender um instrumento. Pô, 7 anos a galera começa a aprender um instrumento. Assim, para a minha escola, foi uma época, assim, tipo, tinha um show de talentos na escola, e aí a galera, vamos tentar ensaiar alguma coisa, fazer umas aulas de guitarra pra apresentar no show de talentos. Saquei. Aí, cara, eu fiquei doido pra fazer isso, pra tocar guitarra. Falei com meus pais, assim que cheguei em casa, queria fazer um instrumento, aula de instrumento. E aí, cara, meu pai falou, não, então beleza, vamos na BSB Musical, que é daqui de Brasília. Sim. E a gente vai lá e vamos fazer aula experimental, ver como conhecer os professores, como é que é, se você pode mesmo, enfim. A gente foi, cheguei lá, doido pra pegar guitarra, aí meu pai já olhou assim, não, bicho, a guitarra é muito pesada pra você, não sei o quê. Ah. Aí eu fiquei assim, né, pô, mas eu queria guitarra, tá? Eu falei, não, então eu quero bateria. Aí, cara, eu sentei na bateria lá, não sei o quê, toquei um pouco. Aí meu pai, porra, cara, é muito barulhento. Também não deu muito certo. Ficou muito grande. Então você veio desse histórico, assim, de rock no começo. Ah, total, né, cara, assim, ainda mais Brasília também, tem todo esse lance do rock. Meu pai sempre me mostrou muito, assim, Ah, entendi. o lance de Brasília. Meu pai já nasceu em Brasília, né? Ele é de Brasília, nascido e criado. Então, assim, ele pegou toda a cena, né? Então não é nem que ele não queria que você tocasse rock. Não, até que não. Acho que, assim, era o lance mesmo do instrumento, mas eu senti que ele tava mal intencionado, porque meu pai, antes de eu nascer, ele tocava no Clube do Choro, sacou? Aham. Ele tinha um grupo de choro, assim, na escola de choro de Brasília. Quando eu nasci, ele parou de tocar. Eu fiquei assim, meio, caramba, poxa, agora que eu nasci, você largou tudo, por quê? Né? E aí ele queria que eu tocasse cavaquinho, sacou? Que no dia lá da BSB Musical, Entendi. que eu fui fazer as aulas experimentais de bateria e guitarra, ele falou, faz uma de cavaquinho. E assim, eu falei, vou fazer só pra ele deixar eu fazer de guitarra. Ah, entendi. Era uma coisa transitória, assim, na época. Tipo assim, eu nem pensava em seguir tocando cavaco ou qualquer instrumento, só queria tirar onda mesmo com a guitarra, assim, e tirar umas músicas, enfim. Poxa, então virou meio que uma lenda, assim, a história do seu pai ser músico pra você, né? Já que ele não tocava mais depois que você nasceu, é isso? Ficou tipo lenda mesmo, exatamente. E aí, cara, eu comecei no cavaco. Fiz 6 meses de aula, mais ou menos, assim. Começando a tirar os primeiros choros. Meu pai todo feliz com a parada, né? Tipo, pô, o moleque tá tocando choro. Você fez esses 6 meses empenhado ou ainda com a guitarra na cabeça? Assim, eu fiz com a guitarra na cabeça, mas eu fiz empenhado, assim. Eu estudava, eu sempre fui de estudar, assim. Meu pai também sempre botou muita força, sabe? Tipo, pô, vamos estudar, não sei o quê, vamos lá, você consegue. Sempre botou muita, sabe? Apoio, né? Muito apoio, exatamente. E aí, cara, assim, eu fui tirando as músicas e fui gostando. Aí eu fiz meu primeiro show. Uhum. Que foi até a apresentação da BSB Musical, eu tinha 7 anos. Toquei, assim, adorei, cara. Achei o máximo tocar em cima do palco e a galera se amarrou. Não sei se pelo fato de eu ser meio pequeno, Sim. mas a galera adorou, caramba, foi muito massa. Isso te tocou na hora. Me tocou. Tanto que nesse dia, depois que eu fiz essa apresentação, tipo, meu pai, depois de um tempo, comprou a guitarra pra mim, uma Giannini Zona. Daquela. Tu já fez até Mas aí, cara, peguei a guitarra, toquei um pouco em casa, matei um pouco daquela vontade grande de ter a guitarra. E eu sempre com aquela coisa, né, cara, de solar nas músicas de rock. E aí, meu pai, assim, era um sábado de manhã, assim, ele acordou, entrou no meu quarto, assim, pra acordar, pra mostrar mesmo o jornal. Ele abriu o jornal assim, cara, e falou, ó, hoje o Armandinho Macedo, que é até um guitarra baiana, bandolinista, ótimo. Uhum. Inclusive, o pai dele, o tio dele, Dodô e Osmar, que inventaram o trio elétrico, cara, que a gente conhece. Cara. E aí, inventores da guitarra baiana também. Sim. Aí, meu pai, ó,
hoje o Armandinho vai tocar aqui de noite, ele toca guitarra. E aí, e bandolim também, assim, eu nem ouvi parte do bandolim, só ouvia guitarra. E aí, cara, a gente foi no show, eu lembro que eu tava dormindo na mesa, porque era tarde, sei lá, 9 horas do show, já tava com sono. Sim. E aí deu uma atrasada, começou tipo lá pra 9h30, nunca esqueço. Sim. Cara, aí quando ele entrou no palco, ele foi afinar o bandolim e tipo, tocou as cordas soltas, tipo assim, ó. Pra afinar, saca? Opa! Sei. Cara, aquilo me despertou de um jeito que... Já chamou a atenção, né? E eu nunca tinha visto o bandolim, nunca, enfim, nesse nome, eu nunca tinha ouvido falar. Sim. E, cara, quando eu vi isso, eu falei, caramba, é isso aí, pai. Assim, eu virei pra ele e falei, é isso aí que eu quero fazer, eu quero tocar isso aí, eu quero tocar isso aí. Que coisa interessante, porque, digamos assim, se ele tivesse subido com uma guitarra distorcida e tocasse isso, faria sentido você falar, é isso que eu quero, porque você tava acostumado a ouvir isso. Aham. Agora, por que você ouviu um bandolim, o cara preparando para afinar um instrumento, e sem um histórico de ter ouvido nas suas influências, você se interessou tanto por aquilo? Antes desse dia, eu não lembro de ter tido contato. Às vezes meu pai pode ter me mostrado alguma música, mas assim, não me falou que era um bandolim, não prestei atenção, não sei. Sim. Mas assim, eu lembro que o dia que eu conheci o bandolim foi esse, sabe? De estar lá no show com o Armandinho, e ele tocando, e foi afinar a parada, entrou no palco pra afinar. E tocou as cordas soltas, cara. Eu fiquei louco. Assim, eu falei, caramba, que som lindo. O bandolim dele tem uma distorção, sacou? Ele usa uns lances de guitarra no bandola. Pô, interessante. E meu pai falou da guitarra baiana, ele falou que era guitarra diferente. Ele foi me explicando um pouco no caminho, que eu fiquei interessado. Ah! E aí eu achei que o bandolim era a guitarra baiana, sacou? Ah! Eu acho que foi isso, eu não tenho certeza, mas... Faz muito tempo, mas não deixa de não ter saído da sua cabeça, ter lembrado da sequência dos eventos. Não, com certeza. Foi mais uma paixão pelo instrumento do que uma paixão pela música do instrumento. Cara, acho que foi os dois, porque o show foi maravilhoso. Como sempre, o Armandinho é o cara. Ah, tá. Só consolidou, então, o que você pensou. Com certeza pode ter sido pelo instrumento, mas assim, 1 hora depois, meia hora depois, aí já foi o combo, né? Dos dois mesmo, do instrumento e o som. Uhum. Pô, legal. E aí eu fiquei tão doido que eu falei, eu preciso falar com o Armandinho, cara. Eu sempre tive muita facilidade, assim, de conversar, de interagir. E aí eu fui logo lá, cara, no Armandinho, lá nos fundos, no camarim. E ele cansado, assim, cara, não sei, final de show. Ele... Foi tranquilo entrar? Cara, foi porque o Clube do Choro antigo, o camarim era, tipo, atrás do palco, sacou? E o palco era... qualquer um podia entrar, saca? Ah, tá. E aí, cara, eu fui lá falar com ele, João. Eu cheguei pra ele e falei assim, Armandinho, cara, que massa, adorei o seu som. É maravilhoso, adorei o bandolim, mas eu toco cavaquinho, o que que eu faço? Aí ele, cara, encosta o cavaco. Vai atrás. Deixa de lado. Pede seu pai comprar um bandolim, te botar na escola de choro de Brasília e começa a estudar, que aqui você vai evoluir bastante. Dito e feito. Foi o que eu fiz. Passou um tempo, sei lá, 2, 3 meses. Sim. Meu pai juntou a grana, comprou o bandola pra mim. Foi um Giannini também. Meu primeiro bandolim foi um Giannini. Olha que coincidência. A série MPB. E aí, cara, quando comecei a ficar com o bandolim, estudando e tendo aula particular, comecei a ter professor, aula no Clube do Choro, aula particular, estudar em casa. Meu pai sempre botou muita ajuda, de influenciar mesmo. Minha mãe também, não tem o que falar dos dois. São os dois lados da moeda, digamos. A ajuda dos pais, ela pode vir por conta do financiamento, digamos, de comprar um instrumento, botar na investir aula, nas né? aulas, mas ela também pode vir por esse lado do apoio, assim, de total incentivar, tocar, apresentar as músicas. Como você Exatamente. disse, seu pai era músico, né? Exatamente. E outra, a música, assim, pra quem começa novo, não é só um sinal, quer dizer também que a pessoa vai seguir com aquilo ou não, mas assim, a música é muito importante pra formação da criança, cara. Independente de virar músico. Independente de viver da música ou não, se vai tocar no futuro ou não, sabe? Ela desperta várias coisas muito legais, assim, e não só isso, mas assim, a fronteira que é quebrada de idades, né? Tipo, o cara que toca com 50 e você com 10 ali, com 8, saca? Não tem essa... Mas estão juntos, assim, pelo mesmo propósito. Sacou? Então, assim, é uma parada muito massa, velho. É muito massa mesmo, assim, isso da música. O lance de decorar as músicas, trabalhar a cabeça, interagir, tocar em conjunto, pensar no outro, sacou? Então é muito legal, cara. E, tipo, eu acho que vai muito além disso também, porque se você para pra pensar, quando você tá lá sozinho praticando, além de ter toda a questão do empenho, da atenção, você tem toda uma coisa introspectiva. Tem que saber o que você tá fazendo, que som é esse, e isso
isso abre várias portas, uma coisa bem vasta. Totalmente. E o mais legal, cara, é ver a sua evolução das músicas que você não conseguia tocar, agora você consegue, da qualidade de improviso, a riqueza das notas, a limpeza das notas, Exato. enfim, a precisão, técnica, enfim, várias coisas. Sim. E, cara, assim, foi essencial pra mim a música. E eu sempre levei a música, assim, quando criança, eu levava a sério, porque eu gostava de tocar, de estudar, de ir pras rodas de choro aqui em Brasília. Mas eu não levava, assim, uma parada a sério, era mais um hobby, uma brincadeira, sacou? Uhum. E aí, cara, quando meu pai, a gente começou a pesquisar nas faculdades, né, que ele queria ver se eu realmente queria ser músico ou não. Queria dar um up, queria me ajudar a dar um up, assim. Ah, com certeza. E aí a gente começou a procurar a faculdade junto, assim, cara, e a gente descobriu a Berklee College of Music, Sim. lá em Boston. E aí a gente enviou meu trabalho, cara, pro professor de bandolim de lá, mandou e-mail e falando pra gente ir lá. Pô, que legal. Pra fazer o curso de verão, que ele daria a bolsa, tudo bonitinho. Que legal, cara. E aí consegui um patrocínio de um amigo daqui, bicho, comprei a passagem e fui. Caraca. Isso eu tinha 13 anos, cara. 13 anos. Nossa. E aí quando eu fui, a primeira vez, foi aí que eu tive o estalo. Você vai falar a primeira, né? Já sabemos que que vem mais. Mas, cara, foi foda, porque a primeira vez que eu fui, eu recebi um estalo, eu recebi um soco, assim, saca? Virou a chave. De que existe o mundo do hobby. É, existe um mundo acadêmico, profissional, pô, o cara leva a sério, o alto nível, a qualidade daquele jeito que a gente sabe. Sim. Outro nível. É o nível superior. E quando eu cheguei lá, bicho, as aulas, saca, da galera, a galera ensinando a improvisar, o jazz, os estúdios que rola lá, eu fiquei doido, bicho. Aí, assim que eu cheguei no Brasil, eu falei, caraca, é isso. Eu quero ser músico. Eu vou estudar música, eu quero viver de música. E aí, desde essa época, dos 13 anos pra 14, foi a época que eu comecei a estudar a vera. Estudar real, todos os dias, com o propósito de ser bom mesmo, saca? Tocar bem mesmo. Sim. Controle de estudos. É, o controle de estudo diário, várias horas, dedicar realmente na parada. Sim. E aí, desde então, cara, eu tô aí estudando. Nunca parou, né? Nunca parei, desde os 7 anos, nunca parei de estudar música, desde os 7, cara. Uhum. Acho que o tempo máximo que eu fiquei sem tocar na minha vida, bicho, foi uma semana. Meu Deus. Desde os 7 anos, cara. Foi uma época, foi uma viagem que eu fiz pra praia. Olha o motivo, você viajou e tal, não é porque você ficou em casa Não, e, sei com lá, certeza foi não. jogar videogame. Não. Foi porque eu viajei pra praia e, bicho, esqueci o bandolim, assim. Esqueci, não levei mesmo, né?